Graça e paz, tudo bem? Privilégio estar com vocês, que alegria estar com vocês, tá? Para nós não só por atender, mas por entender que aqui é minha casa. Rio Verde faz parte da minha história. Nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre vida de Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Então nós vamos decolar em Deus, tá bom? Amém, irmãos? Obrigado pelo convite. E abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, vamos concordar nos textos e meditar na palavra de Deus com vocês, estaremos na próxima reunião também. Eu vou ler a partir do verso 22, tá bom? Na NVI, acompanhe comigo, se a sua versão for diferente, nós vamos chegar no mesmo lugar, tá bom? Mateus 14, a partir do 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em alta madrugada, ou nas traduções mais comuns, na quarta vigília, que é o nosso tema, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram ele andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: encoragem. Em outras traduções, tenha bom ânimo. Sou eu, não tenha medo. Ele repete: tenha bom ânimo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus então respondeu: vem. Amém, gente? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu te louvo pelo dom da vida, pela graça ministrada a nós, pela nossa cidade de Rio Verde, pela sua cidade, Deus, a cidade da esperança. Água significa vida, verde esperança. Então, Deus querido, é a esperança que gera vida que está aqui nessa cidade, na nossa igreja Batista Nacional. Nós queremos aqui deixar uma palavra, Deus, daquilo que o Senhor ministrou no nosso coração, uma palavra de fé, de vida, uma palavra, Pai amado, que vai de confronto à nossa vida familiar, mas que gera essa fé que constrói, essa fé que deposita, essa fé, Deus, que traz luz. Por isso, ó Deus, diante de todas as circunstâncias, nós queremos aqui pedir que o Teu Espírito nos conduza nessa graça e que o Senhor fale aos corações, dentro daquilo que é a proposta desse projeto, ó Deus, a quarta vigília. Em nome de Jesus, Pai, te louvo pela nossa igreja, por essa bela igreja, que está mudando e vai mudar a história da cidade de Rio Verde e das regiões vizinhas, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, amém, irmãos, aleluia. O Espírito de Deus está sobre vocês. O Espírito de Deus está sobre nós. Amém, irmãos? Eu estou aqui em cima com temor e tremor. Quero agradecer os irmãos que estão orando por esse projeto, porque eu estou sentindo a presença de Deus palpável nesse lugar. Então, você segura no banco, aperte o cinto que o piloto não sumiu, tá bom? Tem uma palavra de Deus para você, para sua casa, dentro desse texto, e se der tempo nós vamos em outro texto, não como leitura, mas como exemplo para nós daquilo que a vida cristã nos propõe. Amém, irmãos? Presta atenção, o maior desafio da igreja hoje, irmãos, não é andar sobre as águas, não é, irmãos. O maior desafio de Pedro aqui não foi andar sobre as águas, porque se eu continuar lendo o texto, a Bíblia fala que em seguida Pedro
se lança e começa a andar sobre as águas. Mas o desafio de Pedro não era andar sobre as águas, o desafio de Jesus não era mostrar para eles que um homem poderia andar sobre as águas. Sabe qual que era o maior desafio? Eu quero falar sobre isso, por isso que eu falei para vocês, eu não sei onde você estava com a cabeça de escolher esse tema. Mas se escolheram foi porque Deus inspirou o coração da liderança dessa igreja, dos pastores e conselheiros dessa igreja, para que pudesse haver uma mudança radical na nossa vida. E eu preciso, quando o pastor Marcondes e o Gessé me passou o convite, Deus mexeu comigo, Deus mexeu nas estruturas minhas, e vocês sabem, eu já falei para vocês, quem não ouviu vai ouvir de novo, e quem já ouviu vai lembrar, que eu sou um apreciador de filmes, eu sou um colecionador de filmes, e eu fui meditar na palavra de Deus, e senti no meu coração de assistir um filme, mais ou menos 10, 12 anos atrás, que minha filha ainda não havia nascido, chama Mar em Fúria, baseado em fatos reais, a história de uns homens pescadores que vão atrás do seu trabalho, num último desafio, e ali acontece toda uma história de que o barco vira, e toda uma dramaturgia bem montada, um filme fantástico, e isso mexeu muito comigo, porque ao ver essa história, ao ver, a contemplar essa dramaturgia, Deus falou no meu coração, que o desafio nosso, irmãos, não é ter a inteligência de colocar um barco sobre as águas, porque na verdade, se sabe a história do Titanic, quando colocaram o Titanic, aquilo para eles era algo extraordinário, como algo tão grande poderia flutuar e também caminhar, né, de um país para outro sobre as águas. Aquilo era um desafio para a ciência da época, e hoje, lendo a Bíblia, o desafio nosso não é esse. Sabe o que Jesus queria mostrar nesse texto, e é onde eu vou entrar com vocês? Não é andar sobre as águas, mas é entender uma mão estendida quando se está afundando, é entender um socorro quando se está com problema, é entender da onde vem o socorro, irmãos, quando precisamos sair da situação. Aonde é que vem o socorro? Vou citar o exemplo, não foi carne nem sangue, pastor Antônio que falou para o senhor dar esse testemunho, de um jovem que estava com problema, com crise depressiva, precisava passar num concurso, fez a inscrição e lançou uma fé. Não foi para andar sobre as águas, mas para enxergar uma mão no momento que ele estava com dificuldade. E naquela fé, ele foi caladinho e pegou a igreja de surpresa. Quando a avó chega e fala, está aqui, ó. Ele trouxe essa oferta, porque ele fez um voto com Deus. Mas ele não fez um voto para andar sobre as águas, mas ele precisava enxergar a mão no momento que ele estava se afundando. E aí é onde Deus quer falar com essa igreja, meu irmão. Aí é onde eu quero trazer uma luz para essa igreja. É aí onde eu quero que você entenda o desafio de vocês aqui nessa cidade, aqui nessa região. Aí eu quero que você entenda o seu desafio com a sua casa. Que às vezes, irmãos, nós queremos o milagre de Deus, enxergar o milagre de Deus para a nossa casa, somente para a gente andar sobre as águas. E não percebemos às vezes que a vida familiar, às vezes que a vida conjugal, às vezes que a vida financeira está afundada ou está afundando. E o que nós precisamos, irmãos, não é andar sobre as águas, mas enxergar uma mão para que nos tire, ou que a nossa mão seja enxergada para tirar o outro. Porque melhor do que andar sobre as águas, irmãos, é ter a disposição para tirar o outro que está afundando. E Jesus fala isso com Pedro na mesma história. Mais para frente você vai falar assim, Jesus fala assim, Pedro, presta atenção, agora você é o cara, você está forte, você é trabalhador, mas vai chegar um tempo que você vai ficar velho. E vai ser necessário alguém pegar na tua mão para te levar nos lugares, para fazer você atravessar a rua, para te levar na casa de um parente. O que é que Jesus estava querendo dizer para Pedro mais uma vez? Pedro, é necessário que você precise enxergar a mão que está estendida. E mais uma vez Jesus fala com Pedro, vocês conhecem a história, aonde Pedro nega Jesus, quando o olhar de Jesus cruza com Pedro, Pedro sai para chorar amargamente, passa-se uns dias, Pedro, Tiago e João entram em conselho e falam assim, rapaz, vamos voltar a pescar. O camarada morreu, o esquema era com ele, porque nós não tinha crise financeira. Estava com fome, ele multiplicava pão e peixe. Estava com dificuldade para pagar imposto, ele mandava pescar, tinha dinheiro dentro na barriga do peixe. Agora o problema ficou feio, nós não temos mais o cara, vamos pescar. Pescou, não pegou nada, Jesus aparece na praia. Manda eles jogar a rede, quando ele começa a pegar peixe, eles percebem que era Jesus, estavam nu, joga na água, Jesus estava ali na praia assando um peixe,
eles saem da água e Jesus vai fazer o quê? Pedro, vem cá, deixa eu trocar uma ideia contigo. Aí aquelas 3 perguntinhas mágicas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o quanto eu te amo. Ele falou, então agora vai e apacenta minhas ovelhas. Pedro, preste atenção. As suas mãos se estendiam para pegar peixe. Agora as suas mãos se estendem para curar enfermos, para sarar pessoas, para discipular família, para tratar de família. Entenda, Pedro, que agora o seu desafio é a sua mão que eu quero usar. E sabe aonde eu busquei isso, pastor Antônio? Quando Pedro, no começo do ministério, Pedro, pela biografia, a Bíblia diz que Pedro, ele tinha uma frota de barco. Aí Jesus chega dando os ensinamentos, faz o milagre do peixe, porque eles não pescaram nada. Aí Pedro fala para ele, o quê? Senhor, não pegamos nada, mas sobre sua palavra lançarei as redes. Então ele joga, pega, aí de repente Jesus vem, chega até ele e fala assim, olha, venha após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. Aprenda com a minha mão, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, a primeira vocação de Pedro era para pescar homens. O segundo e último chamado de Pedro agora era para apacentar esses homens. Então, a mão que estendeu para tirar Pedro da água, era a mão que agora ele ia estender para curar pessoas. Sabe aonde eu entendo isso, irmãos? O milagre na porta do templo, chamada Formosa, primeiro milagre de Atos. Eles foram orar, Jesus apareceu, veio o dia de Pentecostes, batizou, Pedro pregou para aquela turma, gente convertendo, gente aceitando Jesus, os discípulos ali distribuindo finança, repartindo pão de casa em casa, eles vão orar, de repente tem um quê? Um paralítico, um camarada de nascença pedindo esmola. O que a Bíblia diz? Que Atos se escreve? Pedro vira para ele e fala assim, não temos prata nem ouro, mas segura na minha mão, levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele camarada levantou e deu pulo. Meu irmão, é a divina revelação do céu para nós, entendendo que o nosso desafio não é andar sobre as águas, mas é entendendo que a mão que se estende para nós, agora é a minha mão que tem que estar estendida. A mesma mão que estendeu para tirar Pedro, que estava afundando, é a mão agora que estende para curar um paralítico. É a mão que estende para apacentar a ovelha. E nesse texto, todas as características de uma casa, de uma igreja, de uma família, estão inseridas nele. Primeira coisa que eu percebo nesse texto. Vamos tentar acompanhar comigo. No próprio verso 22, olha que interessante, irmãos, preste atenção, Deus vai falar com a tua casa, já está falando. Deus está falando com a tua casa, meu irmão. Está falando com a tua família. Verso 22, logo em seguida, aqui está falando, irmãos, da multiplicação de pães e peixe. Aqui há todo um contexto falando sobre isso. Logo em seguida, Jesus ordenou, Jesus insistiu, Jesus falou para os discípulos, entra no barco e atravessa, e ele mesmo despedia a multidão. Olha aqui, ó, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Presta atenção, meu irmão. Tem momentos na vida nossa, que é Deus que está levando a gente a passar por certas situações. Tem momentos na vida da família, que não adianta a gente vir, irmãos, e lutar contra a maré, não adianta a gente vai bater de frente. Preste atenção. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o sujeitar a Deus, irmãos, é entender que tem momentos, é Deus que nos leva à situação. Tinha muito serviço, irmãos. A história da multiplicação de peixes dá a ideia de 13 mil, no mínimo, pessoas. E Jesus fala assim, ó, vão que eu mesmo vou despedir a multidão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus falou comigo isso semana passada lá em Brasília, eu pregando lá no domingo à noite, na igreja Plenitude da Graça, pastor Josué. Sabe por que muitas vezes, irmãos, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, e Deus está me trazendo um confronto aqui hoje. Deus está me trazendo um confronto, e eu me incluo junto com vocês.
Eu me incluo com vocês. O ministério de obreiros dessa igreja, não quero saber a hierarquia, mas vou falar pelo menos o básico. Diácono, presbítero, se tem evangelista, se tem missionário e pastores, e aí líderes de departamentos e ministério, como falaram aqui, comunicação, jovens, crianças, escola, ensino, todos os ministérios. Presta atenção, meu irmão. O barco nunca começa a ter dificuldade pelos tripulantes. A dificuldade começa quando a liderança começa a ter crise de navegação. Por isso que o piloto, ou ali o guia, o cara que está conduzindo juntamente com seus auxiliares, precisa estar bem direcionado no norte para onde ele vai. Às vezes nós precisamos entender, irmãos, como líder de família, como líder de ministério, e se você faz parte dessa igreja, e se você faz parte do corpo de obreiro dessa igreja, você precisa entender. Eu abri um parênteses aqui, porque enquanto, irmãos, a irmã ali cantava, enquanto eu senti essa brisa desse início do culto, irmãos, eu comecei a tremer por dentro de mim, porque eu me envolvo, porque eu também sou pastor nessa igreja. Eu faço parte desse ministério, porque nós somos da igreja cristã, e eu sou amigo do pastor de vocês, e sou responsável também por vocês. E às vezes nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos estar aliançados no mesmo projeto. E às vezes Jesus deu uma ordem para aqueles discípulos, imaginou se eles duvidassem, ou se o rapaz falou, não, irmãos, presta atenção no que Deus falou comigo. Tem situação na vida nossa, irmãos, que é responsabilidade de Jesus, e não cabe eu e você, na nossa arrogância e prepotência humana, querer interferir. E aí Deus me levou no jardim. Olha que loucura, irmãos. Olha que loucura. Eu fui entender o pecado de Adão e Eva. Eu fui tentar entender a burrice de Adão e Eva. Você sabia que o pecado de Adão e Eva não foi porque eles comeu, foi porque eles não comeu. Pastor, o senhor tomou um vinho estragado antes de vir para o culto. Não, irmãos. Eu vou explicar, calma, antes de você falar mal de mim, espera. Olha a ordem de Deus para eles. Está vendo todo um jardim? Comam de tudo. Só não comam daquela árvore, porque aquela árvore era de quem, irmãos? A árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, era responsabilidade de quem aquela árvore? Fala para mim. De quem que era aquela responsabilidade? Era de Deus. E Adão e Eva tinham um jardim inteiro para poder vivenciar. Fala para mim, irmão, se eles tivessem comido de todo o jardim, eles iam ter fome para poder sentir desejo por aquela árvore? Para aquele fruto? Mas nunca. Mas nem que a vaca tussa. Como diz aquela propaganda, nem a pau Juvenal. Se tem algum Juvenal aqui, é só brincadeira, viu? Aquela propaganda mesmo que faz aí. Mas nunca, irmão. É esse o problema. É esse, às vezes, o problema da liderança. Esse é, às vezes, o problema do medo. Porque às vezes nós queremos fazer aquilo que é papel de Deus. O papel de Jesus ali era despedir a multidão. E o papel dos discípulos era entrar no mar, meu querido. O papel de Adão e Eva era relacionar com todo o jardim e deixar a árvore do bem e do mal para que Deus resolvesse. E às vezes, irmãos, nós interferimos nas decisões de Deus. Às vezes nós não respeitamos a nossa liderança. Nós queremos interferir nas certas coisas e vivemos uma vida de meninos. Vivemos uma vida de fracasso, porque não somos submissos àquilo que é nos dado como ordem vindo do coração de Deus. Jesus falou assim, olha, eu estou mandando vocês, entrem no barco e vá em alto mar. Agora presta atenção, a Bíblia diz que de madrugada o barco começou a querer naufragar, porque as ondas eram muito fortes. Meu querido, quando Deus manda a gente passar por um vale, por uma dificuldade muito forte, é porque Ele sabe que nós somos capazes de enfrentar, é porque Ele sabe que nós somos capazes de superar, é porque Ele sabe, meu querido, tem uma palavra de Deus para a tua casa. Se é o seu casamento, se a sua família, se sua vida financeira está passando por uma dificuldade, está passando por alguma crise, por um vento muito forte, eu quero dizer para você, é Deus que falou para você ir em alto mar, mas não esquenta.
Se você não andar sobre as águas e o barco afundar, a mão dele se estenderá e vai trazer e dizer: respira, filho meu, a minha mão está estendida, eu estou aqui, eu não te abandonarei. Nunca te abandonarei. Se a sua casa está passando por uma dificuldade, se a sua família, Deus está mandando dizer para você, filho, eu vou até descer. Deus está mandando dizer para a sua casa está em alto mar. Tem algumas coisas na sua vida que naufragou, mas Deus está mandando dizer para você: vocês não vão morrer. Ele vai trazer a sua família de pé, Ele vai alcançar o perdido. Porque na quarta vigília, no momento que você estiver com medo, Ele vai aparecer e vai dizer: sou eu, sou Jesus Cristo. Filha, Deus te trouxe aqui para te dizer essa palavra. O Espírito de Deus está sobre vocês, sobre a sua família. O seu casamento não vai afundar, seus filhos não vão afundar, seus parentes não vão afundar, porque o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre tua casa. Mas entenda, tem situação que é Deus que nos leva. O que a gente tem que fazer é crer que a mão dele está estendida. Amém, irmãos? Adão e Eva tinha todo um jardim para poder desfrutar, mas eles preocuparam que não era problema deles. Os discípulos tinham todo o tempo para viver um milagre, mas ele preocupou com o fantasma na vida deles. Presta atenção. Tem pessoas aqui, pastor Antônio, que estão vivendo medo e espanto na vida. Desafios financeiros, medo de casamento, medo dos filhos, tudo que vai fazer. Você já viu o desenho da hiena? Aquele desenho antigo da hiena? Tudo murmura: ó dia, ó céu, ó azar. Tudo tem medo. Pessoas, irmãos, é nesse momento que Jesus manda gritar: não é um fantasma. Meu irmão, isso que está te perseguindo nas noites não é um fantasma. Isso que te persegue no seu trabalho não é um fantasma. Isso que te persegue está gerando maturidade para você entender que é o Cristo te amadurecendo para você andar sobre as águas. E se afundar, Ele estende a mão e faz você respirar para poder dizer: o meu Deus está comigo. Eu criei um lema, e sempre nas minhas pregações eu falo isso: famílias unidas jamais serão vencidas. Jamais, meu irmão, porque família é o projeto. Os discípulos desesperaram, mas faltava uma liderança. O Cristo que chegou: calmem, sou eu. Aí o Pedrão fala assim: é o Senhor? Então tá bom, que eu vá até você sobre as águas. Aí Jesus disse: vem. Meu querido, está passando dificuldade no casamento, sabe o que Jesus manda dizer para você? Vem para Ele. Está passando dificuldade financeira, sabe o que Jesus manda dizer para você? Vem para Ele. Está passando dificuldade com os filhos, sabe o que Jesus manda dizer para você? Vem para Ele. Está passando dificuldade com seus pais, sabe o que Jesus manda dizer? Vem, vem, vem. Porque se você não andar sobre as águas, mesmo afundando, Ele estende a mão e faz você respirar. Faz você respirar, faz você amadurecer. Aquela música que fala assim, ó: as ondas atendem ao meu. Atendem ao meu? Não entendi. Andar? Mandar. Sossegai. Sossegai. Seja o encapelado do mar, é isso mesmo? Seja o encapelado do mar. Eu acho que na ilha do bem, na sombra do mal. Irmãos, essa música é tudo. Sabe o que Deus está mandando falar para você? Sossega, sossega. Irmão, você acha que eu e minha casa queria enfrentar um câncer? Você acha que a gente queria ir tomar o suquinho lá do Araújo Jorge, para quem conhece Goiânia? Tomar quimioterapia, irmão, passar por sessões de quimioterapia? Você acha que a gente queria isso? Mas como isso me amadureceu, como agora eu fui de entender, e Deus falou comigo. Vocês lembram que eu falei no meu testemunho? Adriano,
Quem te mata não é um câncer, quem te mata sou eu, mas sou eu que te dou vida. Então vem para esse desafio, que na hora que você pensar que está afundando, eu faço você respirar. Sabe por quê? Porque no dia 14 de agosto de 2016, você vai estar em Rio Verde, falando para a minha igreja, dizendo àquele povo: sossega o coração, sossega a vida, porque vocês, mesmo afundando, vão respirar e andar sobre as águas. Sossega, meu irmão. Hoje, 87% dos infartos no mundo, que hoje é a doença que mais mata, é causada por causa de estresse, preocupação. Tem a palavra de Deus para sua casa, meu irmão. Está difícil. A casa de vocês está enfrentando um desafio. Deus mandou dizer para vocês: sossega. Calma, meu irmão, vai passar. Uma palavra que um dia me disseram, eu guardei para mim: nada é para sempre. Nada é para sempre, meu irmão. Põe as coisas no lugar, acalma a sua cabeça. Deus te chamou para ser líder na sua casa. Por mais que o mar e as ondas estejam difíceis, Deus está mandando dizer para você: sossega. Se você afundar, Ele vai estender a mão e vai falar assim: homem, respira. Respira, porque eu sou o seu Deus. Eu sou plataforma para você andar. Eu sou porto seguro para você aportar. Eu sou vida segura para você acalmar a sua vida, porque nos braços do Pai é o melhor lugar para se estar. Acalma, porque Deus está restaurando algumas coisas na sua vida que só você sabe dizer. Amém, igreja? Amados, eu preciso orar com essa casa. Eu preciso orar com vocês. Existe um horário da madrugada que o nosso corpo, ele chega a um nível de sono e às vezes de descanso, que dá a impressão que a gente sai. Você já teve aquele sonho? Todos aqui já tiveram. Aquele sonho que você quer acordar e não dá conta. Tem às vezes que você está caindo e você quer acordar. Tem aquele sonho que às vezes assim, acontece muito comigo, que se você quer virar, você precisa virar, o corpo dói, você não dá conta de virar, e quando você vira, você acorda. Muitos usam esse termo, é quando o sonho encarna, ou quando o espírito sai do sonho. É uma hora da madrugada, onde o seu corpo chega a um nível de relaxamento, de descanso, aonde a sua mente produz imagens e cenas que às vezes no dia anterior, ou semanas anteriores, ou meses anteriores, ou até anos anteriores, vem como um reflexo. E isso pode gerar pânico, isso pode gerar medo, como acontece às vezes com crianças, até com adultos. Minha mulher falou esses dias, se eu não me engano foi semana passada, ela pode me lembrar, que eu dava murro, era tarde da noite, cheguei tarde da reunião, e quando eu chego muito tarde, e eu sou assim, eu entro para deitar, então às vezes eu mexo demais, eu abro a gaveta, ela acorda, e minha esposa, se ela acordar, ela tem dificuldade depois para dormir. Então às vezes eu chego e deito ali, fico na sala, vou assistir alguma coisa até pegar no sono, e às vezes fico por ali. Segundo ela, eu estava no momento gritando e dando murro no colchão. Eu não lembro disso, mas às vezes é alguma cena que salta do passado, alguma coisa da memória, do inconsciente que salta. Esse momento de quarta vigília, os discípulos passaram por um espanto, e aqui Deus traz para o nosso coração, irmãos, algum momento de espanto que você está vivendo na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus está vindo não em forma de fantasma, mas em forma de resposta para a sua casa. Tem famílias aqui fazendo essa campanha para ver o casamento restaurado. Saiu uma pesquisa recente agora, uma pesquisa bem recente agora. 70% dos casamentos cristãos estão entre 5 anos. 70% dos casamentos cristãos em 5 anos estão terminando em divórcio. O maior índice da história humana de suicídio entre jovens e adolescentes de 9 a 16 anos.
o maior índice de assassinatos dentro da família. E pasmem, isso me inclui o pastor de vocês. 70% dos pastores no Brasil não concluirão seus ministérios, o seu tempo, não jubilarão como pastores, por 3 motivos: divórcio, depressão e câncer causado por sistema nervoso. Pesquisa atual, irmãos. Sabe por quê? Porque na 4ª vigília da vida, nós estamos apavorados. Não é momento de espanto, irmãos. Sabe o que nós precisamos? Reunir nossa casa, avaliar conceitos e valores. Nada nesse mundo compensa, irmãos, um fracasso na família, um divórcio. Eu já falei para vocês, minha esposa sabe disso. Eu não quero terminar minha vida, irmãos, sendo conhecido no Brasil e fora, nos outdoors, pelo ministério que tive, pelos trabalhos que desenvolvemos, pelas igrejas que implantamos. Sabe como que eu quero terminar minha vida? Casado com a mesma mulher, pai dos meus filhos, avô dos meus netos. É assim que eu quero acabar minha vida, casado com a mesma esposa. É um desafio, irmãos, e como é um desafio. Como é um desafio. Vocês acham que a gente não sofre? Pastor não é Superman não, irmãos. Hoje é dia dos pais. Meu pai viajou ontem à tarde, foi aqui para o interior também, mas pro lado, se eu não estiver enganado, para o lado norte, se eu não estiver enganado. Ele foi ali para a cidade de Goiás, que é a nossa terra. Mas eu passei lá e eu vim falando para minha esposa, eu falei: Virgínia, meu pai perdeu o pai dele, ele tinha 14 anos, ele era o mais velho da família, e a mais nova tinha 3 meses. O pai dele furando cisterna, caiu uma marreta na cabeça dele, gerou um coágulo, e ele já tinha sífilis, e na época sífilis era uma doença e não tinha cura. Hoje mal se fala ainda que em alguns lugares já está voltando a ter essa doença. E aí meu pai, o mais velho, ele foi sustentar a família, ajudar a minha avó, mas meu pai sofreu muito. Ele apanhou demais da minha avó, saiu cedo para trabalhar. Ele sempre trabalhava, vendia coisas na rua. Se vocês conhecem a história, todo goiano, eu acredito que conhece a história de Cora Coralina. Meu pai trabalhou para Cora Coralina, ele vendia doces para ela, porque Cora Coralina, além de escritora, de poeta, ela fazia os doces famosos na cidade de Goiás, e meu pai vendia doces para ela. Meu pai trabalhava desde pequeno, mas ele apanhava muito. Mas meu pai foi um herói. Meu pai não tinha uma vida cristã, não teve cultura, estudou até a 7ª série. Mas ele me ensinou as melhores comidas que alguém poderia, que nenhum programa de televisão poderia me ensinar a cozinhar. Mas ele me ensinou o principal da vida. Ele me ensinou a ser homem, a honrar uma mulher, a cuidar de filhos. Meu pai não é aquele camarada que beija, que abraça. Meu pai tem 62 anos. Não é aquele homem, pegajoso. Meu pai nunca foi agressivo com os filhos. Ele não é de ficar indo em casas, nas casas dos filhos. Meu pai não é disso. Mas meu pai sabe expressar afeto. Hoje é dia dos pais. E às vezes, quem sabe, o que Deus quer restabelecer aqui é a sua aliança com seu pai. Quem sabe o barco que está naufragando a sua vida é a relação familiar. Eu tenho o privilégio de falar que eu tenho um pai. E eu quero ainda poder curtir meu coroinha. Ainda que meu pai é novo, moreno, forte, apesar que o cabelo dele é branquinho. E eu vim falando para minha esposa: que saudade, eu queria tanto dar um abraço hoje no meu pai, mas ele viajou, mas eu fui ontem. Fui lá e falar assim: feliz dia dos pais. E obrigado por me fazer homem. E aí eu olho para Jesus, que mesmo sendo filho, e nessa história dos discípulos, eu pego os traumas que eu enfrentei na vida, principalmente com câncer. Sabe o que eu falo para o meu pai, para o meu Deus?
Obrigado, porque mais uma vez o meu Deus me ensinou a ser homem. Vamos pegar a circunstância da vida, os problemas da sua família. Tem uma palavra de Deus para sua casa, é para você mesmo, sobre paternidade. Vocês dois, mas Deus está falando com ela. Às vezes você pensa que não tem nada a ver essa mensagem. Deus me deu esse tema para tratar uma área específica do seu coração. Deus está restaurando a paternidade na sua vida. Era uma lacuna que você tinha, pode abraçar ela. Era uma lacuna que você tinha. Depois você pode contar para alguém, se alguém quiser me contar em particular. Mas uma lacuna que você tinha no seu coração. Deus manda dizer para você uma única palavra: super pai. Super pai. Ele está curando o seu coração. Ele está restabelecendo umas alianças que foram rompidas. Mágoas do passado que vão virar amor. E algo que não vai refletir nas pessoas que virão depois de você. Porque você não é reflexo do fracasso deles. Você é a expressão da glória de Deus para salvar essa geração que vem. Deus está restaurando a paternidade na sua vida, filha. Eu amo meu pai, irmãos. E olha que já tive crise, só que agora Deus me deu uma palavra. Quando eu olho para o meu pai, já não é mais o dia dos pais. Hoje, quando eu olho para o meu pai, agora é um dia de 2 pais, porque ele me fez ser pai. Hoje para mim não é mais o dia dos pais, mas é um dia de 2 pais. Eu e meu pai, agora a conversa é de pai para pai. É de pai para pai. E por mais que eu sofri na vida, ele me ensinou a ser homem. Por mais que eu sofri, irmãos, poderia virar, minha esposa poderia olhar e falar assim: Deus, somos homens de Deus, trabalhamos para a tua obra, e o Senhor manda um câncer na minha casa. Não, irmãos, Deus me ensinou a ser pai no câncer. Deus me ensinou a ser marido no câncer. Deus me ensinou a ser filho no câncer. Sabe por quê? Porque meu pai pôde chorar e falar mesmo na sua limitação, e falar assim: Deus, cura o meu filho. Porque o meu desejo é que o meu filho me enterre, mas eu não quero enterrar um filho. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre vocês. Tem uma música muito antiga que fala assim: quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Quantos querem voltar ao primeiro amor do Pai? Porque na 4ª vigília da noite, mesmo que o seu barco naufragar, Ele estenderá a tua mão e você voltará a caminhar sobre as águas. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Se o mar te submergir, se as águas do mar da vida te fazem naufragar, Ele te trará à tona e te fará andar sobre as águas. Te fará andar sobre as águas. Eu quero orar com a sua casa, com a sua família. Eu quero declarar cura. Você que está precisando de uma cura física, você que está precisando de uma cura emocional, irmãos, Deus está soprando no meu coração. Tem pessoas aqui, você sabe do que eu estou falando. Tem pessoas aqui tomando remédio para dormir, vivendo depressão. Você sabe que Deus está falando com você, porque a sua vida está angustiada. Você está com depressão. Sabe o que é depressão, irmãos? É vivendo debaixo, sob pressão. A vida tem te pressionado,
Tem pessoas aqui, pastor Antônio, com crise financeira fortíssima, que já pensaram até em suicídio para resolver. Não é a saída. Não é a saída. Sabe qual que é a saída para a tua vida? Entender que a mão de Deus está estendida. A questão não é o dinheiro. Aquele homem que estava na Porta Formosa, ele pediu dinheiro. A questão dele não era dinheiro, era entender a mão que estava estendida. Irmãos, viaja comigo na cena. Pensa Pedro estendendo a mão que fez ele. Pensa, irmãos, Pedro imaginando Cristo estendendo a mão para ele respirar. Aquele camarada, o barco, não era um barquinho no barco. Aí Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. De repente ele afunda. A mão que estendeu sobre Pedro. Pedro, respira. Olha para mim, Pedro. Olha para mim, Pedro. Imagine Jesus falando: Pedro, você não vai afundar, Pedro. O desafio seu não é andar sobre as águas, Pedro, isso é fácil. Mas o desafio seu é ajudar as pessoas. Fala para essa mulher olhar para mim. É você. Vem aqui à frente. Tem uma palavra de Deus para você. O desafio não é andar sobre as águas, Pedro, mas é estender a mão. É estender a mão para a vida. Virgínia, me ajuda aqui, meu amor. Vem cá, meu anjo. Deus está curando essa mulher aqui agora, irmãos. Essa mulher está vivendo um período de depressão muito forte na vida. Você tem um abraço e põe a mão, amor. Põe a mão na barriga dela. Deus está visitando o útero dessa mulher, o coração. Ela está vivendo um momento de depressão, de crise familiar muito grande. Uma doença dentro do coração dela. Uma amargura. Deus está trazendo, me trouxe aqui, querida, para ser profeta na sua vida. Querida, preste atenção. O Espírito de Deus está sobre você. Ele está curando sua casa. Mas primeiro a cura está começando no seu coração. O Espírito de Deus está sobre ti, querida. Ele vai te tirar desse largo, desse lodo horrível que você está vivendo hoje. Sua vida não vai afundar, querida. Deus está ministrando agora uma cura interna, interior no seu coração. Deus está curando a sua casa. Deus está curando o seu marido. Deus está curando a sua família. Mas primeiro esse processo de cura está passando por o seu coração. Deus está tirando de você o espanto noturno. Você às vezes dorme com medo, acorda com medo. Você tem hora que você não sabe. Hoje mesmo, essa semana mesmo, você pensou em desistir de tudo. Deus está mandando dizer para você: não é hora de desistir. Não é hora de desistir. As ondas do mar estão altas. As ondas do seu casamento, o seu barco já está quase virando. Mas Deus está mandando dizer para você: Ele acalma o mar. Ele manda o vento calar a boca. E se o barco afundar, Ele te faz caminhar sobre as águas. Feche os olhos da circunstância da sua vida e abra os olhos do seu coração e veja a mão estendida. Deus está mandando dizer para você: pare de ser ansiosa. Deixe essa ansiedade de lado. Essa ansiedade está te trazendo doenças, está te trazendo alguns certos desequilíbrios. Deus está curando a sua casa. Deus está curando o seu coração. Querida, ore com essa mulher. Ore com ela, por favor, meu amor. Amados, família é o barco da vida que nunca deve afundar. Mas se ele afundar e todos estiverem juntos, Deus envia do céu a sua mão para fazer você andar sobre as águas. O desafio nosso é esse, queridos. Imagine a cena de Pedro. A mesma mão que estendeu para que ele levantasse das águas, foi a mesma mão que estendeu para que aquele homem andasse. Seu marido precisa andar, mas às vezes está esperando a sua mão. Seu filho precisa andar, mas às vezes ele está esperando a sua mão. Eu quero orar com a sua casa agora. Quero orar com a sua família. Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está trazendo restauração nas famílias. O Senhor está trazendo restauração nas casas.
O Senhor está trazendo convicção no coração das pessoas. Deus está mandando eu orar, irmãos, para pessoas que estão vivendo depressão dentro de casa. Você que toma remédio controlado, está vivendo assim um momento de crise. Essa noite mesmo você teve insônia. Você acordou no meio da noite. No final eu quero que você me procure aqui para conversar comigo. Mas eu quero orar com você. Você vai pôr a mão no seu coração. Tem pessoas aqui vivendo esse momento agora. Momento de crise, crise emocional. Algo que tem rondado a sua casa. Eu quero orar para você. Deus, o barco que está naufragando nessa vida é o barco das emoções. Emoções abaladas. Deus, em nome de Jesus, eu vim aqui para ser um profeta. Na quarta vigília da noite, o Senhor vai restaurar, acalmar essas ondas. Deus, em nome de Jesus, sara a crise emocional dessa mulher. Mulher, em nome de Jesus, seja curada dessa depressão agora. Homem, seja curado dessa depressão. Em paz você deitará e logo pegará no sono, porque o Senhor te fará repousar com segurança. Em nome de Jesus, Deus, visita essa casa, esse casamento, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida financeira. Deus, me mostra, irmãos, alguns empresários que estão com depressão financeira. Os negócios não andam bem, a empresa que você trabalha não está bem, você está com medo. Homens e mulheres que estão vivendo isso, coloque a mão no seu coração. Deus está mandando eu orar por você. Você está enfrentando um barco, você está preocupado com a crise do Brasil. Deus, eu oro pela crise que esse meu amado irmão está vivendo. Deus, em nome de Jesus, restaura a vida financeira desse povo. Restaura a vida financeira, Pai amado. Se nesse momento, pela palavra do pastor Antônio, que é o anjo dessa igreja, ele tiver que fazer um voto a Deus, ouça o coração do teu filho. Assim como o testemunho que ele deu daquele jovem que hoje está empregado num concurso federal ou estadual, não sei, mas está empregado e pôde sarar até a sua depressão. Eu oro pela restauração financeira dessa empresa. Os negócios, em nome de Jesus, as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Em nome de Jesus, as vendas vão aumentar. As vendas vão aumentar em nome de Jesus. Porque na quarta vigília da noite, o medo que está no seu coração vai transformar em alegria, porque o Cristo vivo está vindo sobre as águas da vida para poder estender a mão para você. Receba a restituição financeira, receba a restituição da tua empresa, receba a restituição em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero orar pelos casamentos. Eu encerro minha palavra orando pelos casamentos. Deus trouxe a palavra no meu coração no começo dessa ministração. Essa estatística, irmãos, me deixou com medo. Ela me deixou com muito medo, essa estatística. Ela me deixou espantado sobre os fracassos no casamento. Eu queria liberar uma palavra para essa igreja. E aqui dentro tem pessoas vivendo turbulências na relação. Tem pessoas adoecidas na relação. E eu não poderia terminar essa mensagem sem falar sobre isso, sem trazer uma palavra de cura para a sua vida. Deus quer restabelecer a sua vida, minha irmã. Deus quer restabelecer a sua vida. Deus me mostra umas águas sujas do passado. Mas Deus está mandando dizer para você que Ele enviou chuva e essas águas começaram a mudar de cor. Deus está mandando dizer que águas purificadoras vão purificar o seu coração. Que você vai mergulhar agora num rio de águas limpas. Não desista, minha irmã. Não desista.
O que você enfrentou não reflete o seu futuro, só revela uma situação. O seu futuro está na mão de Deus, minha querida. O Espírito de Deus manda dizer para você que tudo virá de novo. As coisas velhas passaram. As coisas velhas passaram. Irmãos, olha a palavra que Deus mandou entregar para essa menina aqui agora. Eu estou diante de câmeras, está sendo gravado diante de vocês. Tem um texto em Eclesiastes que fala assim: a árvore cortada, mesmo lançada ao chão, ao cheiro das águas brotará e voltará a ter vida. Deus está mandando dizer para você, Ele está ressuscitando o seu coração, os seus sonhos, porque um dia você foi cortada e lançada fora. As águas do mar, da vida, o cheiro das águas de Deus vai brotar no seu coração uma vida nova. Mas coloque as coisas no lugar. Não ande mais fora do barco, por mais que ele queira naufragar. O Espírito de Deus está sobre você. Deus, eu oro sobre os casamentos, sobre as famílias, Deus, os casamentos. Deus, eu não aceito divórcio nessa igreja. Espírito de divórcio que está rondando as famílias dessa igreja, eu declaro em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Casamento seja restaurado agora em nome de Jesus. Pai, assuma seus filhos. Pai, assuma sua mulher. Mulher, assuma seu marido. E pais, assumam seus filhos. Mas esse casamento não vai afundar. Eu declaro restituição. A Igreja Batista de Rio Verde, os casamentos daqui são uma bênção. Os casamentos daqui são verdadeiros. Deus vai restaurar a aliança e o amor na vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Shade canta labassuri cantanai. Amém, irmãos.